Boa noite. Segunda-feira, 10 de setembro de 2018, o Jornal da Guará está no ar. E você vai ver quais são os destaques da edição de hoje. Começa a contar prazo para a entrega de prestação de contas dos candidatos nos tribunais eleitorais. Creche que já consumiu mais de R$1,5 milhão de reais e nunca foi entregue, fica só no esqueleto na periferia de São Luís. Rodovias federais que cortam o Maranhão têm queda no número de acidentes e redução de 75% no número de mortes. Veja também o lançamento do Setembro Verde, que vai orientar sobre a importância da doação de órgãos. Saiba como você pode contribuir para o protocolo que vai investigar e orientar pessoas com obesidade e sobrepeso. E como foi a sabatina Guará com a candidata ao Senado pelo PSTU, Preta Lu. Agora, no Jornal da Guará. Nós abrimos a edição desta segunda com uma excelente notícia que veio das estradas que cortam o Maranhão. Houve uma redução de 75% no número de mortes durante o feriado prolongado. Os números foram divulgados nesta segunda. No ano passado, foram 12 mortes registradas nas rodovias que cortam o Maranhão. Este ano, caiu para 3. O número de acidentes também diminuiu, de 25 para 21. Houve alta apenas no número de feridos, de 15 para 17 pessoas. No total, mais de 1.000 veículos foram vistoriados. 59 multas foram aplicadas por ultrapassagens indevidas e 625 condutores foram flagrados pelos radares móveis por excesso de velocidade. 2 motoristas foram pegos após ter ingerido bebida alcoólica. Pois é, nessa volta para casa, muita gente lotou os terminais de embarque e desembarque. Na rodoviária de São Luís, por exemplo, as chegadas e partidas tiveram um aumento significativo. No terminal de embarque rodoviário de passageiros em São Luís, o movimento era tanto de quem chegava do interior para a capital, quanto de quem fazia o caminho inverso. Nos guichês, não havia passagem para compra imediata para quem ainda não havia feito a reserva. Quem não comprou antecipadamente teve que entrar na fila de espera. Segundo os representantes de empresas de transportes intermunicipais, neste ano, a demanda superou as expectativas de vendas em relação ao mesmo período do ano passado. No nosso caso aqui hoje, nós temos 3 carros para Belém lotados, todos 3 lotados hoje à noite. Extra, lotado hoje à noite, e assim como as outras empresas também. Todos colocaram o carro a extra bastante para Baixada. Enfim, a expectativa, a demanda veio acima da expectativa. Eleições 2018. Hoje é o primeiro dia útil para a prestação de contas dos candidatos destas eleições. O prazo vai até a próxima quinta-feira. Hugo Reis. Encerra esta semana o prazo para que os partidos, coligações de candidatos enviarem à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial da campanha deste ano. Bom, a data final será o dia 13, portanto, na quinta-feira, dia 13 de setembro. Entre os itens que devem ser informados estão contas bancárias de diretórios nacionais e partidos, financiamento coletivo, gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União em 2018 e também nota fiscal eletrônica e informações de permissionários. Outra informação sobre os tetos de gastos de campanha aos cargos de presidente da República, deputado federal e deputado estadual foram fixados em valores absolutos pela última reforma eleitoral, bastante divulgada. Os maiores limites estão divulgados, estão aí estabelecidos para o cargo de presidente, 70 milhões para o primeiro turno e acréscimo de 35 milhões na hipótese de realização de um segundo turno. As campanhas para o cargo de deputado federal foi fixado o teto gasto de 2,5 milhões de reais, 2,5 milhões, e no caso de candidatos a deputado estadual, o valor máximo a ser gasto é de 1 milhão. Para a situação dos cargos de governador e senador da República, os limites de gastos vão variar de acordo com o eleitorado.
da respectiva cidade, respectivo estado. Por exemplo, nos estados com até 1 milhão de eleitores, as campanhas para o governo estadual devem respeitar o teto de 2,8 milhões de reais. Hugo Reis, de volta ao estúdio. Nesta segunda foram retomadas as sabatinas com os candidatos ao Senado. A entrevistada de hoje foi Preta Lu, do PSTU. A candidata respondeu aos questionamentos dos jornalistas Natanael Júnior, Geraldo Jensen, Marcos Saldanha e Adalberto Júnior durante 1 hora. Ela falou do propósito do PSTU durante o período eleitoral. Esclareceu que o partido não tem como meta chegar ao poder. Também expôs seu ponto de vista sobre as questões pertinentes relacionadas à saúde, educação e segurança. E falou ainda de pontos polêmicos como a descriminalização do aborto e a falta de representatividade do partido, que impede a participação em debates. Disse ainda do enfrentamento que o PSTU faz ao que considera a elite. Nós, particularmente do PSTU, que passamos parte da nossa campanha denunciando essa democracia, que caracterizamos ela como uma democracia burguesa, porque ela funciona nos limites que a burguesia permite que ela funcione, né? Então a gente passa parte da nossa campanha fazendo uma série de denúncias, inclusive falando que através das eleições muito pouco iremos avançar, né? E que a participação na política ela tem que ser para além das eleições, tem que ser cotidiana, ela tem que ser permanente, né? Ela tem que ser através, inclusive, das lutas diretas, né? Então, se eu sendo escolhida para o Senado, claro, eu vou respeitar a escolha dos meus eleitores e vou continuar fazendo no Senado aquilo que eu fiz a minha vida toda, esses 20 anos de militância. Amanhã o entrevistado da sabatina será Sarney Filho, do PV. Todas as entrevistas das sabatinas realizadas até aqui estão disponíveis no portal guará.com. Marcos Saldanha já está aqui para falar com a gente sobre política. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite a você de casa. Você participou da entrevista da sabatina com a candidata pelo PSTU, a Preta Lu, que foi bem contundente em relação a muitos dos posicionamentos que o partido, que o PSTU tem. E falou muito sobre essa questão da forma como chegar ao poder e das pretensões do PSTU em não chegar ao poder, na verdade, né? Pelo menos não pela via eleitoral, né? Talvez esse tenha sido o ponto alto da eleição, né? A crítica que ela faz é o que diz que esse não é um modelo democrático, portanto o partido não tem intenção nenhuma de chegar ao poder por essa via antidemocrática. Portanto, a eleição para o PSTU é apenas um espaço de discussão de poder, de discussão com a sociedade, sobretudo com o trabalhador, com o operário, com a periferia, né? Com os marginalizados. Então, a Preta Lu deixou muito claro que o PSTU ele não tem essa intenção de ganhar a eleição ou de eleger candidatos, mas sim de fazer parte do debate, de discutir a política. Mas acaba atingindo um contingente muito pequeno, não, Marcos? Sim, exatamente, né? Essa é a dificuldade que, geralmente, quando vem um candidato do PSTU, aqui a gente discute muito isso, né? Que apesar de falar na ideia do trabalhador assumir o comando da revolução, como eles falam, os meios de produção, a terra, a gestão das empresas públicas, o trabalhador ainda não se identifica com essa proposta. E esse talvez seja o maior desafio do PSTU, né? Convencer o trabalhador que, como a Preta Lu, a candidata, explicou, historicamente o trabalhador é destituído de uma série de processos, né? E não se reconhece como tal, não se sente empoderado, né? Esse é um desafio muito grande para o PSTU e que não se soluciona em uma eleição só, indiscutivelmente, né? Tá certo, amanhã tem a sabatina com o candidato do PV, o Sarney Filho. Bem outro extremo, né? Bem outro posicionamento mesmo, né? E a gente, inclusive, fica nessa expectativa ou nesse questionamento se ele virá, né? A irmã dele, a Rosana Sarney, não esteve aqui na sabatina ao governo, o candidato do grupo dele, o Lobão, esteve, e o Sarney Filho, que é do PV, mais alinhado aí, claro, com a família, com o grupo também, a gente fica na expectativa se virá ou não amanhã. Marcos, hoje 10 de setembro, as eleições estão marcadas para o dia 7 de outubro, então são... Quase um mês, né? Isso, 27, fiz humanas. 27 dias aí, chegando às eleições, a gente está quase virando.
Nesses próximos 27 dias de eleição, a gente relembra, né? O tempo foi muito curtinho, né? Os debates na TV também muito rápido, a propaganda eleitoral gratuita, nossa, 25 minutos, a gente pisca, ela já foi embora. O que a gente ainda pode esperar aí desses dias que tem por vir? O que mais que ainda pode acontecer nesse processo eleitoral tão complicado como está sendo o de 2018, hein? Pois é, Pascoal. E olha, pode vir muito mais complicação pela frente. O fundo do poço não chegou ainda? Eu acho que não. Porque, sério? olha, falta muita coisa. Tem aquela famosa última semana, onde os partidos e candidatos dão as suas últimas cartadas. Até lá, a guerra é feita para tentar cacifar e definir. Eu diria que nesse momento da guerra, o que acontece é o seguinte: os candidatos estão tentando, para além de demarcar território, tentar se estabilizar nos posicionamentos. Por exemplo, na eleição presidencial já é praticamente certo que haverá segundo turno, pelos votos fragmentados. Então a gente já tem uma certa luta pela definição de quem estará no segundo turno, né? Por exemplo, o Bolsonaro agora, a gente fala que a eleição é uma matemática muito grande, porque os candidatos eles tentam calcular as bases eleitorais, agregam partidos e lutam pelo voto, acontece o imponderável, vamos dizer assim, quer dizer, a facada no Bolsonaro é aquele elemento que nenhum partido calculava, por exemplo. Estava fora da curva, das expectativas da análise. Então, isso muda o jogo, porque por um tempo o Bolsonaro deixará de ser atacado pelos opositores. E por um tempo o candidato Bolsonaro deixará de participar dos debates, que era o ponto fraco dele. Então, nesse sentido, a eleição ganha uma outra forma. E quem ia para os debates pronto para bater no Bolsonaro, como o Alckmin, por exemplo, vai ter que mudar a estratégia. Então, assim, por outro lado, o Lula tenta esticar a sua candidatura, tenta manter o seu nome para tentar aumentar o número de transferências. Mas o TSE bateu o pé dizendo que é amanhã. Ponto. Pois é, que amanhã finaliza e que não conseguirá. Então, esses elementos são as últimas variáveis, eu diria, desse momento onde os candidatos tentam consolidar. Na questão do Senado, a gente vê a questão das pesquisas e o trabalho que os candidatos vão fazer na campanha já tendo dado aí algum resultado para que tanto a família Sarney, o grupo, defina se vai fechar mesmo, tentando ter um senador, 2, como é que faz isso, assim como o grupo do governador Flávio Dino vai ter que definir se fecha com um candidato ou se ainda insiste nos 2. Claro que todos os grupos tentarão fazer 2, mas no fundo eles saberão quantos de fato conseguirão e quem tem mais probabilidade de fazer. Então a gente entra no momento do processo eleitoral mais definitivo, ou seja, não é que seja exatamente um favorito, mas a partir de agora, digamos que o favorito começa a se desenhar. Isso faz toda a diferença no fundo partidário, em quem vai usar, com pouco dinheiro circulando, quem vai ter acesso a um dinheiro maior para poder levar adiante a sua proposta. Então, nesse momento da eleição, nessa semana, esse desenho talvez deva ficar um pouco mais claro, inclusive para o eleitor. A gente já vai ver isso nos programas eleitorais gratuitos e no próprio alinhamento das candidaturas. Obrigado, Marcos. Boa noite. Boa noite, Pascoal. Boa noite a você de casa. Agora os números da economia. Vamos ver como se comportou neste começo de semana o mercado financeiro. A Bolsa de Valores terminou praticamente estável em relação à sexta-feira, com uma leve alta e fechamento de 76.436 pontos. Já o dólar caiu, fechando o dia a R$ 4,09. O euro é que terminou em alta de 1,05% e cotação de R$ 4,74. Você já acessou o portal guará.com hoje? Olha só. Acesse e confira uma informação importante sobre aquele caso da criança que foi esfaqueada pelo próprio padrasto no município de Governador Edson Lobão. Lembra? Pois bem, o Ministério Público do Maranhão ofereceu denúncia contra ele, Francielson Gomes Pereira. De acordo com as apurações do inquérito policial, o motivo do delito teria sido o término do relacionamento com a mãe da criança, Poliana Souza da Silva, com quem o autor do crime vivia há cerca de 5 meses. A criança foi morta por degolamento. Os detalhes dessa história você acessa em nosso portal guará.com. A seguir, o lançamento da campanha Setembro Verde. E você vai saber como pode contribuir com o protocolo de atendimento à saúde para quem tem obesidade ou sobrepeso. É logo após o intervalo.